Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui para iniciar o nosso curso, digamos assim, sobre agnosticismo. E antes de tudo, eu vou me apresentar para vocês e para me qualificar, para merecer a atenção de vocês e para dizer os motivos pelos quais nós estamos oferecendo esse curso, né? Eu sou o professor Heron Miranda, eu sou graduado em Física e, e sou mestre em Filosofia da Ciência, né, com uma imersão na filosofia da ciência, na história e filosofia da física. Né? Me interesso e investigo a questão da linguagem matemática dentro dos modelos físicos, os modelos físicos e todos os outros assuntos que rodeiam esse universo da filosofia da ciência e da filosofia física. Então eu tenho essa investigação desde 1981, que foi o ano que eu entrei na Universidade Federal do Espírito Santo. De lá para cá foram muitas caminhadas e resultado disso, durante esses últimos tempos, foram 4 livros, né, 4 publicações, das quais eu trago 2 para vocês aqui. As 2 primeiras, as edições estão todas esgotadas, assim como, por exemplo, esse livro aqui, A Escotilha do Doente, de 2007, lançado pela editora Guapaia, que também já se esgotou em todas as edições, não encontro mais esse livro. E esse livro aqui, que é meu último lançamento, que é o sexto discurso, em que a gente trata de questões ligadas à filosofia através de uma linguagem erótica, através de contos eróticos e às vezes até de contos pornográficos, mas são temas tratados aqui dentro da filosofia e especialmente da filosofia da ciência. Mas o motivo desse vídeo não é a venda de livro, até porque caso vocês queiram adquirir o livro, basta pesquisar na internet, procurar o site da editora, né, editoraPedregulho.com.br. E eu tenho outros mecanismos de venda de livro. Isso aqui é para poder mostrar alguma qualidade para que eu possa merecer sua confiança ao ouvir esse vídeo. Bem, o que nos motiva então a fazer esse curso, primeiro é porque nós estamos no período de quarentena e a gente partilhar alguma coisa de maneira diferente para que as pessoas possam aproveitar esse isolamento e crescer, né, e aumentar um pouco o nosso nível de entendimento a respeito das coisas. O segundo motivo é porque normalmente quando as pessoas procuram saber da minha formação ou da minha profissão, quando eu digo que eu sou um físico, é muito recorrente a pergunta, né, você acredita em Deus e tal? Bom, essa não é uma pergunta que para mim faz muita diferença, eu não me importo muito com ela. Mas o fato dela ser muito recorrente me chama muita atenção, né? Então nós vamos conversar sobre isso. E o terceiro motivo é porque há algum tempo atrás nós estávamos em casa e eu recebi um vídeo de um amigo me colocando um vídeo de um outro autor, de um filósofo também, chamado Luiz Felipe Pondé. Eu tenho aqui vários livros do Luiz Felipe Pondé, eu leio autores de todas as tendências, de todas as áreas, de todas as frentes. Eu não faço nenhuma distinção quanto à leitura, né? Eu faço distinção enquanto aos aforismos, enquanto às histórias, mas enquanto às leituras, não. E o Pondé, então, num dos vídeos dele, ele dizia que o agnóstico é um chato, né? E eu não concordo com essa posição. E isso também me motivou a vir para cá para dizer para você que eu vejo o agnosticismo e o agnóstico de maneira muito diferente. Então, essa é a proposta. Então, nós vamos dividir esse nosso curso em 5 aulas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão da motivação histórica da concepção agnóstica, né? Dizer para você por que a concepção agnóstica ela não é isso que a gente está acostumado a ver, né? Que a gente costuma entender o agnóstico, o agnosticismo, como uma coisa que nega ou não a existência de Deus, alguma coisa ligada um pouco ao ateísmo ou não e tal. E eu quero mostrar que o agnosticismo ele é um pouco mais abrangente do que isso. Na segunda aula a gente vai apresentar uma justificativa na física clássica, mas eu vou buscar um argumento na cosmologia elementar, falando para vocês sobre o que é energia escura, matéria escura e a matéria conhecida, que é a matéria bariônica, né, que a gente chama na física, a matéria bariônica formada por bárions, e vou mostrar para vocês que a existência dessas manifestações da energia e da matéria nos leva a um momento em que a gente vai ter que parar e dizer o seguinte: olha, daí para frente não tem como eu
me saber mais alguma coisa, então eu não sou, eu não sei, eu não posso afirmar e nem negar nada, nem afirmar e nem negar nada. Essa é uma postura gnóstica que a gente vai procurar mostrar para você na aula 2, assim como na aula 3, que a gente vai falar sobre a física quântica, mas especialmente na questão da quebra da causalidade e previsibilidade, que é um dos argumentos muito utilizados pelos religiosos e pelos ateus e outras denominações, sobre a questão da causa e efeito, do passado, do futuro, essas coisas todas, e como a física quântica quebra essa lógica. E por fim, nós escolhemos o Einstein como um físico para a gente comentar sobre ele, mas poderia ser qualquer um outro. E a gente então vai falar sobre como Einstein compreende isso e por que ele, numa carta que ele escreve a um amigo, ao Eric Gortkin, como ele justifica a posição dele, dizendo que o Deus que ele acredita é o Deus de Spinoza. Então eu vou explicar para vocês depois, então, o que é esse Deus de Spinoza, né, que o Einstein fala. E vou te mostrar 3 fundamentos que Einstein aplica, né, para poder falar sobre a concepção dele sobre Deus e religiões. E aí na última aula a gente vai fazer uma live aberta, marcar um horário que seja bom para a maioria. A gente abre uma live em algum mecanismo desse das redes sociais e vamos conversar sobre essas 4 aulas anteriores e como é que a gente pode desdobrar isso para frente. Ok? Então vamos a ela. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, a primeira tela é dessa figura chamada Thomas Huxley, que é um filósofo inglês, e você já deve ter ouvido falar sobre essa família Huxley, né? O Thomas Huxley, ele na verdade ele é o avô do Aldous Huxley, né? Que é o Aldous foi o autor de um livro muito importante, muito interessante, muito bonito, inclusive eu recomendo a todos e a todas, que se chama O Admirável Mundo Novo. É um livro absolutamente fantástico, esse livro, né? Tá aqui, ó, o Aldous Huxley. Esse cara aqui é neto desse cara que está na tela para você. Você vê que para a filosofia inglesa a importância desse sobrenome Huxley, ok? Agora, por que esse cara é tão importante assim, né? Porque ele faz uma intervenção muito importante. Em 1869, ele criou esse termo agnóstico. E ele criou isso exatamente para criar um contraponto ao termo gnóstico, ou ao termo gnosticismo, criado pela teologia da época, para criar uma espécie de visão de teologia superior, digamos assim, né? Aquilo que fala da alma transcendental, das forças cósmicas e tal, uma nova, digamos assim, novos linguajares religiosos passam a fazer parte desse universo, e as pessoas ligadas a esse movimento religioso chamam isso de gnose ou gnosticismo, e o Huxley então cria o termo agnóstico para se contrapor a essa ideia, ok? Bom, essa atitude do Huxley é uma atitude filosófica. E por quê? É uma atitude filosófica porque quando Huxley se depara com temas como, por exemplo, energia cósmica, aí isso te remete a um tema ligado à ciência, à investigação da ciência, que é, por exemplo, a cosmologia. E ele vai dizer o seguinte: olha, se não há alguma coisa, se não há uma maneira de explicar ou de comprovar a existência de alguma coisa, eu posso não negá-la, como posso admitir que seja qualquer coisa. Como assim, professor? Não, se eu não sei o motivo do movimento de um astro, se eu não sei por que esse astro se movimenta, então, se eu não sei, se eu não faço a menor ideia, eu posso admitir que seja um movimento ao acaso, posso admitir que seja um Deus criador, posso admitir que seja um dragão, eu posso admitir qualquer coisa, já que você não sabe a causa. Então, qualquer outra coisa é possível de ser. Então, o Huxley vai dizer então que se eu não sei, então eu posso negar ou afirmar qualquer coisa, né? Então, essa é a primeira concepção criada por Thomas Huxley em 1869. Observa que isso é a concepção de Huxley, né? Bom,
E ele cria esse primeiro contraponto especialmente para dois campos do conhecimento, que é a metafísica e a religião. Apesar da religião ser uma manifestação da metafísica, ele faz essa distinção por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, que a metafísica como é uma tentativa de se descrever a realidade através do, por exemplo, do ser. Bom, o que é o ser, né? Bom, a questão do ser, como é principal elemento de concepção de entendimento da realidade, está na metafísica aristotélica, né? Então Aristóteles, 4 séculos antes de Cristo, já indicava esse caminho de entendimento de que qualquer que seja a manifestação metafísica, ela tem que passar necessariamente pela ideia, pela concepção de ser, né? E mais adiante, Immanuel Kant, né, com a sua metafísica, que a gente chama de metafísica kantística, inclui dentro dessa categoria as ideias de absoluto, de Deus, de alma e etc. E tal. Ou de qualquer outra proposta de leitura que seja suprassensível à realidade, né, aparente. E a distinção que o Huxley faz, inclusive, do aspecto da religião, porque ele vai colocar isso como um elemento à parte. Por quê? Porque ele entende a religião, né, de forma antropológica, né, como sendo a religião como um agrupamento de pessoas através de rituais, de devoção, de piedade, fervor, etc. e tal, né? Então, mais dirigido a uma ideia que está dentro da questão kantista, que é a ideia de Deus, né? Porque uma coisa é você pensar na ideia do absoluto e da alma e Deus. São coisas diferentes na metafísica kantística. Mas a ideia de trabalhar com a ideia da religião, ela vai a partir de Huxley. Então toda ideia que você fala a respeito de agnóstico ou de agnosticismo, ela não é só ligada à ideia da religião, mas de qualquer coisa, qualquer elemento da natureza ou do campo da realidade que tenha esse aspecto da impossibilidade de ser comprovado cientificamente. Os principais influenciadores, então, de Huxley são o David Hume, que é um escocês, né, que veio antes dele. O David Hume, ele tem uma característica muito importante, né? Ele é um filósofo empirista. Bom, o que a gente pode entender como filósofo empirista? A gente poderia dizer o seguinte: bom, empírico ou empirista é aquele que constrói seu corpo de ideias e tal a partir das experiências. Ok. Só que o Hume vai dizer que as experiências que a gente trata do campo de vista da ciência, elas passam necessariamente por algum elemento das nossas sensações, né? Ou das nossas percepções fisiológicas, como por exemplo a visão, a audição, tato, degusto, etc. etc. E da razão. E ele vai dizer que esses elementos que nós temos para poder fazer a interpretação do fato empírico, eles nos enganam muitas vezes. Muitas vezes mesmo. E se vocês quiserem, um dia eu posso apresentar para vocês um texto, inclusive, sobre um livro, daqui a pouco eu acho esse livro, que é um livro que fala sobre a questão das aparências, de como os sentidos eles podem nos enganar. Então, o Hume parte dessa ideia, que ele, sendo um empirista, ele vai dizer que mesmo diante das experiências, que são o fator mais contundente de relação com a realidade, mesmo assim ainda há dúvidas. Ele cria então uma espécie de ceticismo, que é uma suspensão do julgamento diante das questões da verdade, né, e da impossibilidade da certeza. Então, para ele também não importa muito se Deus existe ou não, mas ele está muito interessado em saber na gênese, na origem, né, de por que as pessoas, né, elas têm essa fé, essa crença em Deus, ou em alma, ou em espírito, ou sei lá, o que não for do campo da realidade para ele, David Hume. Não estou falando de você, né, estou falando do pensador, né? E ele então vai de alguma maneira refutar a lei da causa e efeito e a lei do livre-arbítrio, que é a principal, digamos assim, linha de sustentação do pensamento religioso da época. Mais adiante, o Immanuel Kant, que também influencia o Thomas Huxley, né? Ele escreve 2 livros extremamente importantes.
O primeiro de 1781, que é a Crítica da Razão Pura, e o segundo, a Crítica da Razão Prática, de 1788. Esses dois livros eles não são apenas importantes por conta do aspecto histórico da filosofia alemã, ou da importância, da influência que Kant vai ter para outras pessoas e outros filósofos que virão adiante, como Hegel, como Nietzsche e outros tantos. Não, não é só por isso. É porque nesses dois livros ele faz, o Kant faz uma síntese, digamos assim, né, sobre dois aspectos importantes do racionalismo. O primeiro aspecto ele vai retirar desse trio, né, Descartes, René Descartes, do Baruch Spinoza e do Leibniz. Né? Esses três têm como característica um racionalismo pautado na dedução. Okay? Ou seja, você tem uma lei geral, né, uma lei que se aplica a todas as coisas. Tanto o Descartes como o Spinoza e o Leibniz priorizam, não quer dizer que eles são sempre assim, priorizam sempre o aspecto dedutivo para explicar os elementos da realidade. E depois ele trabalha com a questão do empirismo de David Hume, o John Locke e o Berkeley. Esses três, então, o Hume, o Locke e o Berkeley, eles têm uma outra, digamos assim, um outro caminho também muito importante, que é a da indução, ou seja, partir dos elementos mais menores e associando esses fatos menores poder chegar a uma regra geral. Então o caminho para os três primeiros, Descartes, Spinoza e Leibniz, é da lei para os casos particulares. Do Hume, Locke e do Berkeley é o contrário, são os casos particulares para a lei geral. E ele, então, Immanuel Kant, faz uma síntese disso que até então estava, digamos, meio que separado, através dessas duas obras aí. E isso é muito importante para a história e para o desenvolvimento do pensamento científico, né? Então o Kant, ele, através do que se chama de idealismo transcendental, criou uma espécie de ceticismo que limita os conhecimentos, o conhecimento humano. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. O que ele quer dizer? Ele vai dizer o seguinte: olha, existe aqui um objeto, por exemplo, esse aparelho. E se eu quiser analisar esse aparelho, eu vou fazer uma série de aproximações a respeito desse objeto. Cor, densidade, tamanho, propriedades térmicas, propriedades eletromagnéticas, enfim, eu vou fazer uma série. Eu posso fazer múltiplas aproximações. Só que eu nunca vou dar conta de tudo que esse objeto tem para me oferecer. Ou seja, ele vai dizer que o ser humano tem suas limitações. Para se apropriar da realidade, a gente vai fazendo aproximações sucessivas, sem, contudo, conseguir se apropriar da realidade como de fato ela é. Ou seja, entre aquilo que nós aprofundamos em termos de mecanismos de avaliação da realidade e a realidade em si, para Kant, sempre vai haver um hiato, um espaço. Esse hiato nunca vai ser preenchido para Kant. O interessante de você notar isso que eu estou te falando é que na terceira aula, quando eu for falar para vocês a respeito de física quântica, eu vou te mostrar como é que isso de alguma forma aparece na física quântica lá na frente, no século XX, através de um cara chamado Werner Heisenberg. Você vai ver como isso aparece. Não que o Heisenberg tenha se pautado no Kant, ele se inspirou em Kant e tal. Não. Foram os próprios resultados da física quântica que levaram a um momento muito parecido com esse que Kant diz. Só que Kant faz isso de forma filosófica e a física quântica faz isso de uma outra forma, através da matemática e da experiência. Muito bem. Então tá aí, ó, a física quântica, que a gente vai ver lá no módulo 3, né? Que trata particularmente de sistemas subatômicos, ou seja, sistemas menores do que o átomo, da ordem de 10, sistemas menores do que 10 elevado a menos 10 metros. A gente vai tratar disso para vocês lá. E a gente vai dizer lá que a causa de um evento, ou seja, o passado, o que causou o passado, e a previsibilidade, quer dizer, o que pode acontecer no futuro, não são compatíveis com a física quântica. E por que a gente precisa fazer essa distinção?
Porque a física é chamada de física clássica, que é aquela que você aprende no ensino médio e tal, que é muito mais divulgada, tudo, ela tem até, parece que por um objetivo, a gente saber a previsão de algumas coisas. Como, por exemplo, eu tenho esse objeto aqui. Se eu jogar esse objeto para cima, ele vai chegar a uma determinada altura, vai gastar um certo tempo para subir, um tempo para descer e tal. Eu não preciso fazer isso, eu posso calcular isso. E através das fórmulas eu posso prever o que vai acontecer, né, com um determinado sistema. Eu estou falando aqui de uma questão de mecânica simples, mas se aplica a todas as áreas da física, da termologia, do calor, da eletricidade, do eletromagnetismo, dos fenômenos ópticos, ondulatórios. Então, as fórmulas seriam uma maneira de prever o que vai acontecer. Então, o futuro, se você está prevendo o que vai acontecer com o evento, você pode prever o que possivelmente vai acontecer, você está falando de futuro. E a causa desse movimento, muito bem definida por Isaac Newton, né, quando ele propõe as leis da mecânica, ele vai falar da questão da causa do movimento. Então, esses elementos do passado, aquilo que fez o evento, que causou o evento, e a previsão do futuro do evento, que está muito claro na física clássica, perde força na física quântica. E a gente vai falar sobre isso lá naquele módulo. Então, essa questão da lei da causa e do efeito, ela perde o caráter universal. Então, a realidade, ela passa a ser uma possibilidade. Ela não é o que é. Ela é uma possibilidade de ser. Então, se eu digo para você que a capa desse livro é roxo, eu não estou dizendo o seguinte: a gente na física clássica diria ela é roxa. E aí na física quântica a gente vai dizer o seguinte: ela tem uma possibilidade muito grande de ser roxa. Não é uma afirmação, mas sempre uma possibilidade de ser. Por que tem que ser isso? Porque de alguma maneira na física quântica há uma possibilidade de não ser. Ok? Então a gente vai falar sobre isso na aula 4. Agora, por que a gente usa mais esse sentido usual assim, de falar que o agnosticismo ele é uma questão ligada apenas às religiões? Isso surgiu com esse cara aí, ó, chamado Søren Eibe Kierkegaard. Søren Eibe Kierkegaard. Esse cara ele tem uma história, né? Ele é, na verdade, ele é um africano, né? Ele nasceu na África. Agora me deu um branco aqui do país que ele nasceu. Bom, enfim, ele nasceu na África e a família migrou para a Europa. E ele então se tornou cidadão europeu e muito dedicado às questões religiosas, né? É um religioso muito fervoroso, inclusive. Mas esse cara, talvez você que ainda não tenha ouvido falar, ele é muito importante compreender o pensamento dele, porque dá origem a muita coisa que talvez você pense dessa forma e não saiba que foi ele quem traduziu isso para você. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte: olha, a necessidade de se compreender Deus ou não só se dá pela fé. Você não precisa de mais nada para compreender a natureza de Deus. Deus só existe porque você tem fé nele. O dia que você não tiver mais fé em Deus, ele deixa de existir. Quem vai dizer isso não é o Heron, não é você, é o Søren Eibe Kierkegaard. E ele vai falar uma coisa muito importante. Ele vai dizer o seguinte: olha, ele vai se pautar na ideia da história de Abraão, né, que Abraão, para os textos religiosos, cristãos e tal, né, simboliza um homem de fé. Quer dizer, o que sustenta a história de Abraão é a fé. E Søren Eibe Kierkegaard vai dizer que Deus não deu nenhuma garantia para Abraão e mesmo assim Abraão persistiu pela fé. Então ele diz que essa é a maior manifestação de fé, quando você acredita e devota a um Deus sem a necessidade de cobrar ou de ter nenhuma promessa desse Deus. Não é pela promessa que você vive, mas pela fé. Então, ele vai dizer que a fé é um salto no escuro, né? Você não precisa ter nenhum elemento a mais, você não precisa de ter nada a mais, a não ser a própria fé, para estabelecer uma relação com o divino. E essa é a verdadeira essência, a verdadeira fé, segundo Kierkegaard.
E ele foi muito influenciado por pensadores como Immanuel Kant, como o Hegel e como Arthur Schopenhauer. Esse cara, o Arthur Schopenhauer, inclusive, influencia não só o Kierkegaard, mas o Nietzsche e outros tantos que vieram pela frente. Ok? Então, esse sentido ligado à religião do agnosticismo é um sentido atribuído a Søren A.B. Kierkegaard. Então, antes de Kierkegaard, a questão agnóstica ela se ligava à questão das religiões, mas não à existência ou não de Deus. Essa não era a preocupação dos agnósticos. Os agnósticos não estão preocupados, antes do Kierkegaard, se Deus existe ou não. Essa não é a principal pergunta. Ela passa a ter relevância, a existência de Deus ou não, através do Kierkegaard, né? É a partir dele. Então você veja que nós temos dois momentos para o agnosticismo que cria para nós, então, na minha opinião, na minha modestíssima opinião, dois momentos, dois tipos de duas aplicações do conceito de agnosticismo. Então, primeiro, o agnosticismo não é uma mera dúvida sobre a existência ou não de divindade de Deus, mas é uma doutrina, né, que reputa como sendo inacessível ou incognoscível ao entendimento humano. Olha, veja, eu estou pegando as concepções anteriores aqui, cara, né, a compreensão dos problemas propostos pela metafísica ou pela religião, né? A existência de Deus, o sentido da vida, o sentido do universo, de onde viemos, para onde vamos, essas coisas assim, elas não fazem sentido para um agnóstico. Por exemplo, mas eu tenho aqui vários livros, né, que são dessa, digamos assim, que obedecem a essa linha. A gente lê todos os livros, né? Eu tenho aqui, ó, Quem Somos Nós, é um texto que não é escrito por físicos, mas ele é um texto que fala muito sobre essa questão de busca de um sentido da relação do sujeito com o universo, do homem com o universo, da vida com o universo, etc. Ok? Bem, então não há um agnosticismo. Há vários agnosticismos, né? Eu destacaria então essas duas maneiras. O agnosticismo ligado exclusivamente à questão religiosa, o agnosticismo de Søren A.B. Kierkegaard, e o agnosticismo que é uma atitude filosófica diante da investigação da realidade. Então o agnosticismo ele é racionalista, né? Porque é uma espécie de ceticismo, quer dizer, tem a dúvida permanente como garantia, que resulta então dessa incapacidade de compreensão daquilo que é metafísico. Nós poderíamos dizer o seguinte, ó, um agnóstico ele não percebe mais a metafísica dentro dele, né? Para ele não há mais metafísica, como diria o Leandro Carnal numa das entrevistas que eu ouvi, quando alguém perguntou para ele sobre essa questão do agnóstico, ele disse, olha, eu não tenho mais a metafísica dentro de mim, né? O Leandro Carnal justificando o seu ateísmo, inclusive, não é nem o seu agnosticismo. Então, para o agnóstico, a diferença do agnóstico para o ateu é que para o agnóstico ele tem a consciência de não saber. O ateu não, o ateu sabe que Deus não existe, por isso ele afirma que Deus não existe, porque ele sabe disso. O agnóstico não sabe. Então essa consciência do não saber não é uma atitude, como disse o Pondé, não é uma atitude chata, né? Nem é estar em cima do muro, como dizem alguns, né? É uma atitude da consciência de todos os elementos que permeiam a vontade e o desejo de saber ou não, ou seja, da cognição, né? Então não é uma mera atitude de querer saber ou não, é ter a consciência de saber ou não saber. Isso é um outro passo, né? Então ele não é um conhecimento que um agnóstico não nega e nem aprova, né? Mas rejeita tudo aquilo que ultrapassa a concepção científica. Eu não posso assumir como verdade aquilo que ultrapassa a concepção científica, a não ser pela fé. A não ser pela fé. Eu acredito que exista um elétron. Eu acredito que exista um Deus. Essa é a fé. E por que o elétron tem que ser tratado como Deus? Porque o elétron também nunca foi visto. Ele tem muito mais elementos matemáticos
e científicos de sua verificação do que Deus. Mas mesmo assim, a gente vai ver depois nas aulas de física quântica que o elétron ele tem características que fogem e escapam completamente à noção de matéria que nós temos. De surgir, desaparecer num lugar e surgir no outro sem que ele faça travessia espacial, uma série de outros elementos. Entendeu? Bom, então, de forma reduzida, o agnóstico ele pode ser teísta se ele acredita nos deuses e nas religiões. Ele pode ser ateísta ou ateu se ele não acredita nos deuses. Ou eu poderia substituir essa palavra acredita por saber, né? Ele sabe que Deus não existe. E ele pode ser um agnóstico deísta. Ou seja, o que é um deísta? Deísta é aquilo que acredita em outra coisa que não seja esses textos bíblicos ou do Alcorão, ou da Bíblia, de qualquer outro livro sagrado. Ele compreende que pode existir sim um Deus, mas não dessa concepção que as religiões trazem, né? Então, agora, a ideia de poder ser e poder não ser para o agnóstico é muito importante, porque ela indica o grau de liberdade de pensamento, se há então a consciência das impossibilidades cognitivas, né? Então essa é a diferença de um agnóstico para um ateu, por exemplo, né? O agnóstico ele tem essa consciência de poder ser e poder não ser sem nenhum sentimento de culpa. O ateu não, ele assume como o ser ou não ser. Ele assume isso a partir de um pressuposto de que ele sabe a verdade. O agnóstico ele tem a consciência de que ele não sabe se é ou se não é a coisa em si, né, a realidade. Eu estou marcando esse link para vocês que vocês possam ver essa experiência de Galileu, e eu vou falar um pouco dessa experiência de Galileu um pouco mais adiante. Então estou antecipando esse vídeo porque tem tudo a ver com isso que a gente está conversando aqui, sobre a questão da consciência ou não a consciência, da evidência de como os sentidos nos enganam, de como a visão nos engana. Quando você vê esse vídeo, você vai ver um movimento acontecendo, vai acontecer uma filmagem sobre um evento, você vai enxergar uma coisa e ele vai te apresentar outra coisa. E a gente pode interpretar, e eu posso fazer, você enxergar outra coisa nesse vídeo. Então eu vou deixar esse link para que você depois, com o tempo, possa ver esse vídeo. É um vídeo curto, 4 ou 5 minutos, mas muito importante. Aqui alguns exemplos de figuras, né, que a gente dentro desse universo. Então vamos a eles, alguns deles. Primeiro, o Albert Einstein. O Albert Einstein é um agnóstico deísta, e ele deixa muito claro essa posição dele em relação a isso numa carta que ele escreveu, já comentei sobre isso, é o Eric Gortkin, que ele fala sobre que, quando perguntado para ele sobre se ele acredita ou não na existência de Deus, ele vai dizer que ele acredita no Deus de Spinoza, de Baruch Spinoza, que eu também já destaquei para vocês. O que é esse Deus de Spinoza? Nós vamos falar no encontro 4, a quarta aula que a gente vai dedicar a esse cara, ao Albert Einstein. Mas ele era um agnóstico, e ele entende que o que eu te disse aqui foi uma fala dele. O agnóstico é um ser mais humilde em relação ao ateu, né, porque assume as suas dificuldades. Esse do meio é o Carl Sagan. O Carl Sagan nunca disse que ele era ateu. Ele entende o seguinte, que ele acha que o ateu ele é um ser, né, diferente dele, porque o ateu sabe que sabe, e o Carl Sagan, sabe que não sabe. O terceiro, o Neil Tyson, ele é um, digamos, da escola do Carl Sagan, né, da cosmologia. Ele vai fazer uma afirmação muito importante. Ele vai dizer o seguinte: a religião, de uma forma geral, o que pregam, o sentido das religiões, não as pessoas, né, os praticantes, mas o sentido das religiões é um sentido altruísta, né, da preservação da vida, do amor entre as pessoas, da solidariedade e etc. E ele vai dizer que o universo em si, as forças do universo, elas sempre combinam para a destruição, para a morte. Porque, na verdade, o universo ele é dinâmico. As coisas acontecem. Para que novos elementos universais surjam, é necessário que outros deixem de existir da forma como eles existiam antes. Quer dizer, o universo é uma constante transformação. E a transformação resulta sempre na morte de um estado para o surgimento de outro, né? Então, assim também é a vida. Quer dizer, o universo não conspira contra a vida porque ele é mau. Não, é porque a vida
ela faz parte, está no conjunto de obras de todo o universo. E como ela está dentro dessa engrenagem, ela também tem que passar por esse processo de morte e de um surgimento de uma nova vida, novos valores, não a ressurreição. Aí já é uma questão muito ligada à questão da religião. Mas o Tyson vai dizer que é da roda, da engrenagem do universo, a destruição para um novo modelo, para o surgimento de um novo modelo. Ou seja, as religiões são altruístas, o universo, segundo Tyson, não é altruísta. Esses três aí de baixo são exemplos de agnósticos ateus, né? Aí o Stephen Hawking, ele vai dizer o seguinte: olha, o universo, ele é a pura ciência. O universo é uma ciência. O universo não é nada disso que as pessoas dizem, ou que tem energia, que é Deus e tal. Ele vai dizer que não, o universo não é uma pura ciência. Nós temos aqui algumas obras, né, do Stephen Hawking, né, que vocês por um acaso devem conhecer, né? Aqui é a última obra dele, né, que chama Breves Respostas para Grandes Questões. Sobre os buracos negros, é um texto sobre ele, sobre as palestras que ele fez com o Haidt na TV inglesa. Esse Universo numa Casca de Nós, que é muito famoso, é um texto extremamente ilustrado e muito importante. E há também uma breve história do tempo, que também está aqui. Eu tenho duas versões desse livro. Uma breve história do tempo, uma versão mais nova, e essa que está comigo aqui há mais de 40 anos. A foto dele está até novinha aqui. Uma breve história do tempo, do Big Bang aos buracos negros. Então são esses autores que eu estou apresentando para vocês. Esse do meio é o Richard Dawkins, né, que é um cara que ele entende que absorver, adotar a ideia criacionista é um atentado contra a intelectualidade. Acreditar na criação do universo é um atentado contra a inteligência humana, segundo o Dawkins, né? E o terceiro é o Sigmund Freud, que escreve também, eu tenho uma obra dele aqui também, tem em algum local aqui da minha biblioteca, que chama O Mal-Estar da Civilização, em que ele vai dizer o seguinte: olha, a quem tem religião tem culpa, né? Que a religião é um mecanismo que os seres humanos criam, né? Que as pessoas criam, né? Para poder aliviar o seu inconsciente, o peso do seu inconsciente, né? E buscar um refúgio, né? Para aquilo que ele chama de inconsciente. E que Deus é fruto de uma ilusão, de uma imaginação com essa finalidade. Então, esses são alguns deles. Aqui são um registro, né, sobre a carta de Einstein ao Kutkin. Esse cara aqui, a gente vai voltar a falar com ele no capítulo 4, que é o Baruch Spinoza, que é muito importante para essa ideia sobre essa questão do agnosticismo, e compreender o que esse cara diz, ou disse lá no século XVI, século XVII, é muito importante. E aqui estão algumas referências que eu deixo para vocês, além de alguns livros que eu mostrei para vocês aqui. Algumas são as fontes de onde eu retirei algumas imagens para esses slides, e algumas referências que vocês podem fazer pesquisa, ler e acompanhar por esses sites que eu estou indicando aí para vocês, ok? Então, eu vou encerrando então esse nosso primeiro encontro, na expectativa de ter ajudado você a ter uma ideia, uma amplitude, né, a respeito da ideia do agnosticismo, né? O agnóstico não é aquele que acredita ou não acredita em Deus, muito mais do que isso. O agnóstico é aquele que toma uma atitude filosófica de consciência do não saber e se vê livre para acreditar ou não naquilo que a ciência não explica. Só que a versão agnóstica de todos os tempos, ela vai apontar o seguinte: o agnosticismo, ou o agnóstico, ele se pauta prioritariamente em não acreditar naquilo que não é possível de comprovação pela via científica. Mas o agnóstico é um ser livre. Por isso ele pode ser um agnóstico teísta ou deísta, né? Não há necessidade de ser duro como para o agnóstico, não há necessidade de ser duro como um ateu, por exemplo.
Então, meus amigos, eu agradeço a vocês por estarem aqui agora e eu aguardo vocês para a próxima aula. Agora, vai aí, inscreva aí no meu canal, porque quando a próxima aula entrar, vocês já vão ser comunicados dela. Inscreva no meu canal, dá um like aí, porque eu preciso que essa página cresça para poder oferecer melhor para vocês os produtos que o YouTube pode nos oferecer. Ok? E de outros assuntos que vão surgir sobre cosmologia, física quântica, o que vocês quiserem debater. Se forem aparecendo as sugestões, a gente vai criando. Mas eu preciso desse like, dessa inscrição para poder ganhar esses frutos do YouTube para melhorar o produto, o resultado do que a gente quer oferecer para vocês. Ok? Então, meus amigos, um forte abraço e até o próximo encontro.